Nesta descoberta da Bíblia, nós já percebemos que é uma coleção de livros, percebemos que não foi escrita de uma só vez e que este livro é muito importante, porque usado pelos nossos irmãos judeus da primeira aliança, usadas por eles e por todos os cristãos durante já 2000 anos depois de Cristo. E ele nunca se tornou velho, desatualizado, está sempre novo, despertando sempre interesse. Então, vale a pena lembrar o que a própria Bíblia nos diz em 2 Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Que maravilha! A palavra de Deus nos capacita para toda boa obra. A palavra de Deus orienta, é luz para os nossos passos. Mas, Padre Fabrício, há uma dúvida em muita gente. Este é um livro, papel, e nós sabemos que o papel, na época de Jesus, não existia. Nós sabemos que a tipografia também foi inventada por Gutenberg no século XIV para o século XV. E como é que chegaram a nós esses textos? É impressionante a gente poder perceber, Dom Jacinto, que de uma forma assim muito clara, o papel como tal, ele realmente não existia. Mas a gente tem uma base original e primitiva do papel a partir de uma planta chamada o papiro, que já na Ásia ele era muito cultivado. E isso se difundiu de uma forma muito clara durante as dinastias do Egito. E o interessante é que o povo egípcio conseguiu fazer tranças com o papiro seco, as suas cascas secas, e isso fez com que se tivesse material básico para se escrever sem maiores dificuldades sobre este material. Também, depois, se utilizava igualmente a pele de animais, que veio a ser dado o nome de pergaminhos. Essas peles de animais ficava com um custo muito caro, já que essas peles deveriam ser curtidas. Então, é sobre esse material mais primitivo que nós temos justamente a escrita dos primeiros chamados rolos bíblicos. O interessante, até nós temos aqui um Har HaKodesh, como é chamado pelos judeus, que é um objeto onde se guarda o rolo da palavra de Deus. Normalmente ele é aberto e é utilizado até hoje pelo povo judeu para guardar os rolos sagrados da Escritura. Então, eu já li que até mesmo em tabuinhas de barro mole eles chegaram a escrever, sim, né? Sim, principalmente. Então, que maravilha! Pergaminhos, papiros, tabuinhas de barro, em tudo a Sagrada Escritura passou para nós maravilhosamente. E hoje nós temos esta bela coleção. Agora, claro que ao longo do tempo aconteceu algo que veio com uma necessidade. Com o papel, então um livro grosso, como encontrar uma passagem ou outra com mais facilidade? Aí veio a divisão da Bíblia em capítulos. Ela não foi escrita em capítulos, ela foi escrita seguidamente. Então, ocorreu que em 1228, Estevão Langton, que era professor da Universidade de Paris e depois se tornou um cardeal em Cantuária, arcebispo de Cantuária, ele então dividiu a Bíblia em capítulos. Mais tarde, um tipógrafo também parisiense, percebendo a dificuldade de encontrar, porque os capítulos ainda eram grandes, ele dividiu em 1551 os capítulos em versículos, de modo que isto realmente é novo para nós. E a igreja aceitou com muita facilidade, exatamente porque sabe
que isso facilita encontrarmos as passagens bíblicas. Antes, como o padre Fabrício nos mostrou, que era tudo em rolos, não se tinha tanto a possibilidade de ter na mão, como eu tenho agora, a Bíblia. Mas agora que temos, para encontrar a divisão de capítulos, aqueles números maiores, e versículos, os números menores, nos ajudam então a conhecer a Bíblia e a encontrar as passagens bíblicas com maior facilidade. Confira na sua Bíblia os capítulos e versículos e você vai perceber que esta divisão lhe ajuda então a localizar as citações da palavra de Deus. Vale a pena ainda recordar, e o padre Fabrício nos vai dizer, como nós dividimos capítulos de versículos nas citações. As citações normalmente maiores, onde acontecem os números grandes, são justamente os capítulos. E os versículos são justamente os menores, os números pequenos, que vão dividindo para que nós os possamos achar com maior facilidade. Então, quer dizer que depois do capítulo, número grande, uma vírgula, aí vem o número menor, que é o versículo. Se nós, por exemplo, queremos dizer, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, depois então eu ponho uma vírgula e vem o número 16, aí eu sei que é um versículo. Às vezes vem um tracinho, hífen, para dizer, por exemplo, 16 a 18. Aí eu percebo que os versículos vão até 18, 16, 17 e 18. E há ocasiões em que a gente vê um ponto, não é? Sim. E aí o que significa isso? Um salto, Dom Jacinto, de versículo para versículo. Normalmente quando eu tenho o número 6 seguido do 1 até o 8, eu tenho dizendo que é o capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Se eu tenho um ponto, significa que eu posso dar um salto no versículo para um outro versículo, que pode ser não o seguinte, mas um outro. Como é belo descobrir a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Entre nessa aventura de conhecer mais e mais a mensagem do seu Senhor através da Sagrada Escritura.